Olá, eu sou a Suzana Marques, enfermeira, mãe de 5 filhos e autora do livro Fertilidade sob Ataque. No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema urgente e pouco debatido, o paralelo chocante entre a indústria do tabaco e a indústria farmacêutica. O caso dos contraceptivos hormonais. Você sabia que os escândalos envolvendo os anticoncepcionais têm muito mais em comum com os cigarros do que você imagina? Hoje eu vou te mostrar por quê. E o último fato é chocante. Se você gosta de conteúdo que informa e confronta com base em evidências científicas, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade. Você já parou para pensar como algumas das maiores indústrias do mundo enriqueceram vendendo produtos que fazem mal à saúde das pessoas? A indústria do tabaco é um exemplo clássico. Durante décadas, ela lucrou bilhões vendendo cigarros, mesmo desde o início, sabendo que eles causavam câncer, doenças cardiovasculares e outros problemas graves. E isso não é teoria da conspiração, foram os próprios documentos internos das empresas que revelaram essa verdade. Eles sabiam, tinham acesso a estudos e evidências, mas escolheram esconder, investiram pesado em marketing, patrocinaram médicos, manipularam pesquisas científicas, tudo para convencer a sociedade de que fumar era seguro, elegante e saudável. Agora, o que isso tem a ver com os contraceptivos? A resposta é tudo. Quando olhamos para os contraceptivos hormonais, vemos um padrão assustadoramente parecido. Eles foram vendidos com uma solução mágica, moderna, segura. Você pode controlar sua fertilidade com uma pílula por dia. Enfim, ter a tua tão sonhada liberdade sexual. Mas será que é assim mesmo? Assim como no caso dos cigarros, há estudos sérios, publicados e revisados por pares, mostrando riscos gravíssimos: trombose, AVC, embolia pulmonar, depressão, tudo isso está bem documentado. Mais uma vez, em vez de alertar a sociedade, a resposta da indústria foi minimizar, silenciar, lucrar. Houve um tempo em que os cigarros eram recomendados por médicos. Hoje isso nos parece um absurdo completo, mas você já parou para pensar que os anticoncepcionais ainda são indicados com a mesma naturalidade, como a solução para todos os problemas femininos? A pergunta que fica é: será que daqui a algumas décadas vamos olhar para essa situação com o mesmo espanto? Tanto a indústria do tabaco quanto dos contraceptivos entenderam uma coisa muito cedo: se você quiser que um produto perigoso pareça seguro, coloque uma celebridade usando. Faça parecer moderno, faça parecer libertador. Foi exatamente isso que fizeram. Usaram celebridades, influenciadores e até o vocabulário da ciência para convencer o público de que os produtos eram confiáveis. A famosa segurança e eficácia. Cigarros foram promovidos com termos como alivia a ansiedade e recomendado por médicos. Anticoncepcionais foram vendidos como avanços da ciência, nova geração, poucos efeitos colaterais. A narrativa era sempre a mesma: liberdade, autonomia, modernidade. Você está no controle, você é dona do seu corpo, mas por trás dessa fachada de empoderamento, o que havia era desequilíbrio, depressão e, em muitos casos, morte. A realidade não era o que os comerciais mostravam, era outra. A realidade era feita de vidas destruídas e histórias silenciadas. No meu livro Fertilidade sob Ataque, eu dedico um capítulo inteiro a esse escândalo. E cito aqui um trecho importante. Assim como a indústria do tabaco escondeu por anos os riscos de câncer, a indústria farmacêutica ocultou informações graves sobre os riscos dos anticoncepcionais modernos, como o caso do IAS e Yasmin. Entre os maiores escândalos da indústria farmacêutica está o caso dos anticoncepcionais IAS e Yasmin produzidos pela empresa Bayer. Enquanto isso, os comerciais vendiam IAS e Yasmin como os contraceptivos da nova geração, mais modernos, menos efeitos colaterais, diziam, prometiam mais saúde, liberdade das espinhas faciais, mas na prática, essas drogas podiam ser mais perigosas do que as versões anteriores. E
muitas mulheres pagaram caro por essa mentira. Precisamos entender, não se trata apenas de um problema de efeitos colaterais, é um problema de ética, de verdade, de dignidade humana. Além disso tudo, você sabia que os primeiros testes das pílulas anticoncepcionais aconteceram em mulheres pobres, em condições extremamente questionáveis? Na década de 1950, os criadores da pílula, apoiados por Margaret Sanger e financiados por Catherine McCormick, decidiram testar um novo medicamento em mulheres pobres de Porto Rico, sem garantir a elas as informações básicas sobre o que estavam tomando. Muitas delas eram analfabetas e não sabiam que estavam participando de um experimento hormonal. As doses usadas eram altíssimas e os efeitos colaterais, como náuseas, coágulos e até mortes, foram tratados como acidentes de percurso. E não foi só em Porto Rico. Testes semelhantes ocorreram no Haiti e no México, sempre em populações vulneráveis e desinformadas. Essas mulheres não tinham acesso à escolha, nem podiam entender os riscos. Elas foram tratadas como cobaias humanas. E essa é a raiz da pílula que hoje é vendida nas farmácias com a promessa de liberdade. Uma árvore não será boa se sua raiz for podre. Como eu explico no meu livro, essa fase experimental foi marcada por violação de direitos humanos, racismo e negligência ética. A pílula não nasceu como fruto de compaixão com as mulheres, mas como uma ferramenta de controle populacional baseada totalmente em ideias eugenistas. Diante de tantos casos, tantos relatos e tantos processos, o que fizeram as empresas responsáveis? Negaram. Disseram que os efeitos estavam dentro do esperado, que tudo era estatisticamente raro. Jogaram a culpa nas usuárias. Existe predisposição genética, falta de acompanhamento médico, porque no fim das contas, para essas empresas, a saúde da mulher é apenas um detalhe técnico. O que realmente importa são os lucros. A história se repete. E se repete porque a gente não aprende com ela. O que a indústria do tabaco fez com o pulmão, a indústria farmacêutica está fazendo com o útero. Ambas prometeram liberdade, entregaram sofrimento. Ambas prometeram progresso, entregaram doença. Quando a ganância fala mais alto do que a verdade, quem sofre é sempre o lado mais vulnerável. E nesse caso, as mulheres têm pagado essa conta com o seu corpo, com sua saúde, com sua fertilidade, com sua vida. Mas nós não somos obrigados a continuar no escuro. Informação liberta, verdade transforma. E é por isso que esse canal existe. É por isso que esse livro foi escrito. Se você quer ir mais fundo nesse assunto, se você quer entender os bastidores, os estudos, os escândalos, os mecanismos biológicos, a visão cristã sobre fertilidade e contracepção, o meu livro sobre fertilidade sob ataque foi feito para você. São mais de 10 anos de estudos, entrevistas, artigos científicos e muita oração. Garanta o seu exemplar no link que está aqui na descrição do vídeo. E se esse vídeo fez sentido para você, se ele trouxe luz sobre algo que estava escondido, não deixe de curtir, se inscrever no canal e compartilhar. Alguém precisa ouvir essa verdade e talvez esse alguém esteja muito perto de você. A gente se vê no próximo vídeo e que Deus te abençoe.